não gostar de altura, preferir não dirigir, evitar falar em público ou optar por viagens de carro e ônibus em vez de avião. São alguns dos problemas cotidianos que podemos enfrentar. E quando esse receio e incerteza vira medo e fobia, o que fazer? Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a psicóloga Ana Lívia. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Matheus, tudo certo? Vamos falar aí sobre mais um tema importante, né? Medo e fobia. Vamos falar um pouquinho dessa diferença entre o medo e a fobia. A fobia é quase que um avanço do medo, né? Então, o que a gente precisa entender? Medo é uma emoção completamente natural e que faz parte da vida. Medo nos ajuda a sobreviver. Então, quando a gente fala sobre medo, a gente está falando sobre algo no sentido de proteção, tá? Da nossa própria existência. Quando a gente fala sobre fobia, a gente está falando sobre um medo que passou do ponto, sabe? Então, um medo que deixou de ser medo e passou a ser algo que não é tão saudável. Então, a fobia a gente pode dizer assim que é o avanço do medo, de uma forma clara, né? De uma Sim. forma bem objetiva. E tem uma causa, assim, geralmente pode vir também através da família ou vir até mesmo tipo meio que materno. A mãe tinha medo e tal e passou pro filho sem ele mesmo saber, tipo assim, a mãe nunca falou pro filho, a mãe tem medo disso aqui, mas o Aham. filho já tipo tem dentro dele aquele medo, o mesmo da mãe. Pode acontecer. Na verdade, o medo, ele se apresenta de diversas formas, né? Existem medos que são culturais. Então, por exemplo, a história da loira, da noiva do banheiro, Sim. sabe? A história do bicho-papão, a história do medo do escuro porque alguma coisa vai pegar. Então, existem medos que são culturais, existem medos que são evolutivos, né? E vão fazendo parte ali da nossa genética, né? Então, a gente aprendeu que quando a gente mora lá na floresta, isso lá nos primórdios, a gente precisava se atentar, a gente precisava ter medo dos animais grandes. Com esse medo, a gente se protegia, né? Então, quando ouvia um barulho, a gente pensava que existia um perigo e a gente se protegia. Então, o medo, Matheus, ele pode vir de diversos lugares, tá? Pode ser dos pais, pode ser da família, pode ser da cultura, da onde existem várias formas, assim, dele aparecer na nossa vida. E tem gente que não consegue observar muito os sintomas, né? Porque tipo a pessoa acha que talvez aquilo não é um medo, mas tem como perceber? Sim. Tanto Entre no medo medo e fobia, você tanto no medo e diz? na fobia também um sintoma, por exemplo. Tá, quando a gente fala de medo, a gente vai falar de algumas reações que são naturais do nosso corpo. Então, o coração acelerado, sudorese, né? Então a gente fica bastante suado, as nossas extremidades elas acabam ficando mais geladas, a nossa pupila acaba dilatando. Então, essas são algumas características desse medo. Na fobia, a gente vai ter esses sintomas ainda mais intensificados, tá? Podendo gerar uma crise, né? Então, uma sensação de morte, um medo muito grande que, para uma outra pessoa que olha de fora, não seria nenhum motivo tão grande para ter tanto medo. Mas os sintomas físicos acabam sendo muito semelhantes. E tem algum segredinho assim pra estar vencendo esse medo e talvez até a fobia? Tem sim. Então vamos lá. A gente não pode deixar, ou melhor, a gente precisa cuidar para que o medo não vire fobia, né? Então, por exemplo, você está andando de carro, bateu o carro. Quando a gente está andando de carro, já gera esse medo. Eu preciso andar com cuidado para não bater o meu carro. Mas quando bate o carro, a gente precisa perceber quais foram, né, os determinantes, os fatores determinantes para bater esse carro. E não necessariamente isso pode acontecer da mesma forma, do mesmo jeito. Então a gente precisa trabalhar isso internamente. Trabalhar fobia, então medo é esse trabalho que a gente faz meio que sozinho. Eu posso ter medo disso. Não tenho que não ter medo. Eu tenho que aprender a administrar esse medo. A fobia exige da gente, normalmente, algum tratamento específico, tá? Então, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, minha primeira instrução é a terapia. Entender em função do que essa fobia surgiu, em função do que é esse medo tão grande, quais são os fatores de riscos reais dessa fobia. Então, trabalhando em psicoterapia, a gente pode abrir um leque e compreender qual que é a função disso na sua vida. Tem gente que acha melhor encarar o medo. Você acha que é o certo encarar um pouco o medo para poder perder ele? É o Tá. certo?
Existem formas e formas, né? Existe um tipo de terapia que vai aumentando, que vai encarando de forma gradual, né? Aí depende muito da vertente que você escolher se tratar, né? Então, quando você opta, de repente, por um tratamento, uma psicoterapia comportamental, a gente vai ter essa questão de ir pouquinho a pouquinho entrando em contato com esse medo. Quando a gente trabalha dentro de uma terapia mais existencialista, a gente vai procurar entender qual que é a função desse medo na sua vida, para que ele serve, o que ele te traz, o que a gente pode fazer com ele. Então, vai depender muito aí, tanto do profissional que está do seu lado, quanto de você. Teve um vídeo que circulou na internet que viralizou. Ele foi do Bruno Strack. Ele postou no Twitter dele que ele estava num bar lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Ele estava conversando com a amiga dele numa mesa e apareceu uma barata e subiu nele e ele teve um ataque. Não sei se a gente tem um vídeo aqui, dá para o pessoal de casa ver. E ele teve tipo uma crise, porque aí acabou, claro, ficando cômico o vídeo. E ele mesmo que postou no Twitter dele, já tá chegando quase 2 milhões de visualizações do vídeo. Ele vai levantar esse aquele de preto do lado do carro. Olha lá, a barata subiu nele, agora ele começa a ficar desesperado e começa a correr em volta da mesa. E o pessoal da mesa em volta tava dando risada e ele só desesperado com a barata. E o pessoal do bar que mandou até o vídeo pra ele é amigo dele. Ele falou que o bar é limpo, tudo. Só que acontece, porque tá na rua ali, né? Tá na Só que ele rua. teve essa crise, esse momento, por conta da barata. E é um dos medos, dos principais, pode-se dizer, né? Tanto da barata, dos bichos que voam. Sim, sim. Tem alguns medos que eles são mais percebidos, né? Então, por exemplo, ali na região da Europa, a gente tem um medo muito grande de falar em público. Então, a gente pode perceber uma característica de uma população mais fechada, Sim. com dificuldade de poder se comunicar. A gente tem muitos medos referente a alguns animais que não causam, exceto assim, a barata, tudo bem, ela vive num meio insalubre, ela pode trazer algum dano, mas não é um dano, talvez, de uma morte ali naquele momento, né? Então, é isso que a gente caracteriza como fobia, entende? Entendi. Não se faz necessário ter esse medo tão intenso de um bicho que provavelmente não vai te causar algum dano, Sim. né? E o Não sei pessoal se eu fugi da associa sua muito, tipo, porque vive no esgoto e tal. E não sei por que surgiu esse medo todo, ou até mesmo quando voa, né? Tem vezes que quando tá só no chão não dá tanto medo, mas Aí tem é um gente que a hora que vem terror. voando, aí fica mais desesperado, né? Fica. E aí acaba sendo motivo de chacota, de constrangimento, né? Quando você me pergunta da onde vêm os medos, um medo clássico é aquele medo dos pais permitirem o filho cair, né? Fica todo mundo ali em volta, não pode cair, eu tenho medo de cair, porque se cair pode acontecer alguma coisa. Aí a gente pode acabar gerando realmente algum medo de cair, né? O cair causa constrangimento, né? Vira motivo de chacota. Então tem toda uma relação aí. Fora isso, o medo e a fobia também está muito relacionado à ansiedade, à fobia especificamente, Sim. né? Porque quando a gente tem ansiedade, a gente está vivendo muito no futuro. E mesmo antes daquela situação acontecer, eu já estou prevendo que aconteça, então eu já começo a ter sintomas físicos antes mesmo de acontecer, né? Então é uma característica bastante marcante da fobia as crises de ansiedade. É isso aí, Ana Lívia. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Pessoal que tiver com bastante medo, fobia, pode procurar. Onde te encontra? Me encontra no Instagram, @analiviapsico, tudo junto. Fechou. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Até uma Eu que próxima. agradeço. Até, Matheus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.